Boa tarde, vamos trabalhar Estado Novo, capítulo 7, continuação do Estado Novo, 37 a 45, Getúlio Vargas. E aula passada nós fizemos uma introdução geral e eu queria pontuar algumas coisas. O primeiro conceito forte que você precisa estar atento é a famosa intentona comunista. Intentona comunista é aquele papo que havia no Brasil uma tentativa dos comunistas, do Partido Comunista, dominar o Brasil. Como Prestes fazia parte e era apoiado pelo PCB, que era o Partido Comunista, e Prestes tentou um golpe para derrubar o golpe de Vargas, um golpe para derrubar o golpe, ou a tentativa da democracia através de um golpe, e então vai ser chamado, Vargas vai pegar esse episódio legal, vai chamar de intentona comunista, dizendo, nós estão tentando me tirar do poder, e por isso ele vai prender o Prestes, e para isso ele vai condenar ou vai prender e deportar a esposa de Prestes, que é a famosa Olga, que tem um filme clássico, depois você pode assistir Olga, um filme fantástico, e vai mandar a Olga então para o campo de concentração nazista, a qual depois em 42 vai ser executada, Olga vai ser executada, ok? Então aí a justificativa do golpe de 37 a 45 por Vargas, qual que é a justificativa? Olha, tem um grupo de comunistas tentando tomar o país e eu estou defendendo o país. Primeiro eu dei o primeiro golpe, foi para organizar o país, politicamente, lembra, né? A política está complicada, então eu estou organizando o país. Agora eu vou continuar no poder, mas não é porque eu quero estar no poder. Vargas se afirma então salvador da pátria, ele está salvando a pátria dos comunistas, então, e essa é a justificativa de Vargas. Então, em 1937, ele dá o golpe afirmando continuar no poder para defender o seu país das forças comunistas, né? Ok. 38, Vargas vai atacar de nacionalista. E para ser um nacionalista, eu preciso, primeira coisa, defender o petróleo, a riqueza nacional. Por isso, toda vez que alguém fala em Petrobras, defender os minérios brasileiros, sempre lembra de Vargas nessa tentativa aqui em 38 de controlar o petróleo. Daí aquela campanha do petróleo é nosso, e Vargas vai trabalhar esse slogan, né? Depois também vai criar em 42, com apoio dos norte-americanos, vai criar a Vale do Rio Doce para exploração do minério, né? Então Vargas vai trabalhar nessa produção nacional de minério, ok? Tá, mas nesse primeiro momento, o que é mais forte em Vargas, já tinha dito aula passada, é as leis trabalhistas. Então Vargas enfrenta os opositores, continua no poder, tem uma justificativa, elimina o seu principal inimigo, coloca no exílio a sua esposa, né, do inimigo, Dona Olga, e começa a atacar de nacionalista, o protetor do nacionalismo, da produção nacional. O Brasil tem que industrializar, o Brasil tem que avançar. Tá, essa parte é verdadeiramente bacana. E dentro dessa parte bacana, você precisa industrializar, você precisa ter leis fortes do trabalho. Então, olha, é uma questão amarrando a outra. Eu tenho que industrializar, então eu preciso ter leis fortes para aquelas pessoas que vão trabalhar na indústria. Então, ele vai criar a famosa CLT, que é a lei do trabalho, as leis trabalhistas, né? A consolidação das leis trabalhistas em 43. Então, abre essas leis trabalhistas. Como é que é, professor? Como é que é as leis trabalhistas? Primeiro, não havia salário mínimo fixado. Qualquer preço podia ser pago para qualquer pessoa em qualquer momento. Então, Vargas vai fazer uma coisa bacana, que é colocar um salário mínimo, que esse ano vai ter um aumento substancial, vai passar para R$1.000, coisa violenta. Não havia férias. Então, agora Vargas vai colocar, primeiro, a pessoa trabalhava a vida toda e não tirava férias. Vargas vai dar 30 dias com salário para a pessoa descansar e acrescentar de mais 1/3 de salário, coisa bacana. Então, você tem salário mínimo, você tem fixação agora de férias, e aí, bacana, jornada de trabalho de 8 horas diárias. Os caras trabalhavam mais de 8 horas diárias, agora vão trabalhar só 8 horas diárias. Uma coisa que as mulheres adoram, né? Licença maternidade. Vargas vai liberar a licença maternidade. A mulher que vai ganhar uma criança vai poder se ausentar do trabalho sem ser demitida, e quando voltar tem garantido seu emprego. Proibição de menores trabalhando, menores de 14 anos. Então vai cortar aqueles que exploravam o trabalho infantil. Então, olha, o camarada entra num contexto histórico de
mito. O mito não é novo, não, o mito é antigo, tá vendo? Ele vai fazer as leis, vai acabar com os comunistas. Tá? Acabar com os comunistas também não é novo, é antigo, então vai acabar com os comunistas. 2. Depois que ele acaba com os comunistas, ele vai consolidar o mercado, trazer industrialização, salvar a produção do petróleo, do aço, né? Do ferro, dos minerais brasileiros. Faz a consolidação das leis trabalhistas. Então você vai ter agora um novo herói nacional, que é Vargas. Tá bom. E o contraponto? Em que você pode fazer contraponto? Contraponto é sempre pensar de outro lado. Em alguma dessas medidas, professor, principalmente das leis trabalhistas, vamos pensar nas leis trabalhistas? Vargas tem um contraponto que eu gosto de pensar. O Estado, embora liberou todos esses benefícios para o trabalhador, ele vai fazer uma coisa que as pessoas esquecem no mesmo contexto. O que é? Ele vai, então, limitar a ação do sindicato. Os sindicatos foram limitados, né, submetidos às regras do Estado. Então, o primeiro momento é esse. E nós vamos então pensar, então, as leis são fortes, mas o direito sindical, ele deixou de existir. E para fechar esse primeiro momento, Vargas termina esse conceito aqui inicial de salvador da pátria, trabalhando a cultura também do Estado Novo. Qual que é a cultura do Estado Novo? E eu gostaria de começar pelo aquilo que eu mais amo, né? Eu sou um cara que escuto muito rádio, ouço rádio. E ele vai liberar os programas de rádio. O programa de rádio era tido um jornal, só podia passar informação e música clássica, só se tocava música clássica. Então, aí daí um pouco, ele vai colocar o cinema dentro do rádio, as novelas dentro do rádio, transmissões esportivas, que é o que eu mais adoro também, dentro do rádio. E aí, então, a partir de 1932, então, ele vai liberar então musicais, programas esportivos para essa programação do rádio. Dizendo, então, está se construindo, a afirmativa dele é que estava construindo um modelo de cultura brasileira. E para ser cultura brasileira, você tem que ter o rádio, você tem que ter o samba, você tem que ter essas questões. Mas contraponto de novo, professor, esse é bom, não é? Mas tem o contraponto de novo. E assim, detalhe, dentro desse programa de rádio, essa criação do rádio, ele vai criar também um programa cultural dele, um programa que fala só do governo, que é a famosa Hora do Brasil, que era o programa que vendia a ideologia de um grande líder nacionalista, reforçando esses benefícios todos. Então Vargas dominava as suas ações via rádio. E para dominar essas ações, ele cria também um departamento de imprensa, né, e propaganda, que é o DIP. O DIP, então, vai organizar essas demandas todas, ok? A gente continua na aula que vem pensando nisso, tá? No departamento de imprensa, que vai trazer um conceito novo a partir também do conceito da aula que vem. Bacana? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em casa, um abraço.